Dando continuidade à história, o tempo cuida de tudo. Ditado pelo espírito de Marco Aurélio. Psicografia de Marcelo César. Narrado por Lucy. Capítulo 20. A ideia de ir para o convento aterrorizou Estelinha. Não gosto de padres, a senhora bem sabe disso. Não se trata de padres, são freiras e madres. Também não gosto delas. Estelinha sentiu um frio na barriga. Não vou para um convento. Pode me enviar para qualquer lugar, menos para um lugar desses. Você não tem querer. Eu fiz 18 anos, sou dona de mim. Bernarda bateu palmas e gargalhou. É mesmo? Dona de si? Se eu expulsar de casa, vai viver de quê? Eu me viro. E essa barriga? Quando ela crescer, vai trabalhar onde? Quem vai querer uma menina grávida? Acorda, Maria Estela, você não tem saída. Posso ir para outro lugar. Podemos conversar com a tia Angelina. Eu tenho certeza de que ela poderá me ajudar. Mal conhece Angelina. Eu não tenho afeição por ela e jamais iria me rebaixar para lhe pedir um favor. Onde já se viu pedir abrigo para alguém que não faz parte do nosso convívio? Alfredo mora na casa dela. Ele poderá me ajudar. Nem pense nisso. Não coloque o seu irmão no meio da sua confusão. Eu apenas quero ter o meu filho. Estelinha passou instintivamente a mão na barriga. É um direito que eu tenho. Negativo. Vai ter essa criança num convento e depois vai deixá-la para adoção. Nunca! Eu decido e está decidido. Eu sou capaz de interná-la no sanatório. Estelinha regalou os olhos. Não seria capaz de uma atrocidade dessas. Ah, não? Pois me desafie, garota. Você não sabe do que eu sou capaz. Estelinha virou com rapidez e correu para o quarto. Trancou-se lá e deixou que as lágrimas escorressem livremente, lavando seu rosto. Eu não quero ir para o convento, disse para si mesma, enquanto imagens do sonho vinham fortes à sua mente. Eu não vou. Naquela mesma hora, numa das salas da Federação, no Rio, Angelina ouvia interessante palestra. O convidado falava sobre os acertos previamente feitos antes do reencarne. Afirmava que, por necessidade, o nosso inconsciente absorve muitas das questões a que nos submetemos passar. Até porque o esquecimento, de fato, acaba por se tornar uma bênção para o espírito. Imagine um filho saber que o seu pai lhe tirara a vida numa encarnação passada. Tendo consciência plena disso, será que o convívio entre ambos seria bom? Haveria ali alguma chance para o perdão? O assunto era bastante instigante, a ponto de levar o auditório à reflexão. Terminada a palestra, as pessoas foram convidadas a tomar passe. Angelina levantou-se e caminhou ao lado de Claudete, amiga e colega de trabalho. Em silêncio, ambas se dirigiram a uma salinha. Sentaram em cadeiras dispostas uma atrás da outra. Logo os trabalhadores da casa começaram a fazer movimentos delicados com as mãos a certa distância da cabeça e dos braços de quem estava sentado. Terminavam o passe com a mão levemente apontada para a região cardíaca. Muitos saíam de lá sentindo enorme bem-estar. Claro que havia nesse trabalho a ajuda dos amigos espirituais. Eram eles que irradiavam as energias revigorantes que passavam pelas mãos dos médiuns ali presentes. Angelina foi à livraria à procura de romances. Comprou um, pagou e assim que saiu do centro, Claudete perguntou: Tem notícias da sua sobrinha? Angelina foi tomada pela surpresa.
Quando estava na sala de passes, Estelinha me veio à mente. Pensei nela com tanto amor. Ela precisa. Por que diz isso? Intuição. Claudete tinha uma ótima sensibilidade. Médium desde adolescente, abraçara a doutrina espírita e por meio dela aprendera que as visões e sensações que tinha nada mais eram do que manifestações espirituais, que nada de errado havia com ela, como a família certa vez supusera. Desde muito cedo, Claudete percebia os espíritos ao redor. Aprender a lidar com a mediunidade, educar-a para relacionar-se bem com as intercorrências entre o mundo espiritual e o físico. Quando notava a presença de algum espírito perturbado, procurava mentalmente conversar com ele e encaminhá-lo para tratamento. Era assessorada por nobres espíritos cujos objetivo era promover o bem-estar das pessoas. Angelina foi categórica. Se eu pensei e você acabou de perguntar por ela, é sinal de que algo não está bem. Eu a sinto muito triste, desesperançosa da vida. Nesse momento, Deodato surgiu e tocou levemente a testa de Claudete. Ela ponderou. Há uma presença espiritual entre nós. Afirma que precisamos ajudar Estelinha. Como fazer? Eu e Bernarda, mãe dela, não temos amizade. Aliás, quando estive na festa de Antonieta, eu fui convidada a me retirar. Tirando o fato de ter conhecido Estelinha, a permanência naquela casa não foi das mais agradáveis. Deodato continuava intuindo Claudete e ela tornou. Isso pouco importa. A mãe está insegura e não sabe o que fazer. Trata-se de uma questão muito delicada. O espírito que aqui se apresenta apenas sinaliza que devemos ir ao encontro de Estelinha. Angelina mordiscou os lábios pensativa. Em seguida disse: podemos conversar com Alfredo. Ele tem abertura para esses assuntos espirituais. Poderá nos ajudar. Sim, concordou Claudete. Vamos conversar com seu sobrinho. Ele nos será de grande utilidade para ajudarmos a sua sobrinha. Capítulo 21. Assim que entrou na casa, Angelina encontrou o sobrinho e Dirce na cozinha. Dirce abriu um largo sorriso. Chegou bem na hora do cafezinho, acabei de coar. Ela também fez um bolo delicioso, tia, de fubá, do jeito que você gosta. Angelina sentiu a boca salivar. Que bom, adoro bolo de fubá. Estava mesmo pensando em fazer um lanchinho. Olha quem eu trouxe a tiracolo. Claudete apareceu e Alfredo foi cumprimentá-la. É um prazer revê-la, tia Claudete, brincou. Antes de ela se pronunciar, Angelina fez um beicinho. Falando assim, eu fico com ciúmes. Vocês são a minha grande família. Na verdade, tia Angelina, embora não tenha idade para tanto, eu a considero uma mãe. Ela emocionou-se. Também o considero um filho querido. Você, Dirce e Estelinha. Enquanto Claudete ajudava Dirce a preparar a mesa para o lanche, Alfredo indagou. Estão com aspecto bem jovial. Acabaram de tomar um passe, aposto. Sim, respondeu Claudete. Estivemos na federação, assistimos a uma palestra interessante que nos levou à reflexão. Tomamos um passe, precisamos conversar com você sobre a sua irmã. Angelina interveio. É sobre Estelinha. Sentimos uma presença espiritual, uma presença amiga, é claro. A entidade pediu que entrássemos em contato com a sua irmã. Podemos ligar, sugeriu Alfredo. Não, ela precisa da nossa ajuda. Não sei ao certo o porquê desse pedido, mas eu e Claudete acreditamos que Estelinha esteja precisando de uma mão amiga. Alfredo sentiu um leve aperto no peito.
Será que ela está doente? Sempre foi fraquinha, tem insônia desde os 13 anos, pobrezinha. Não acredito que seja isso, ajuntou Claudete. Parece-me que é uma outra coisa. O espírito nada me revelou, até porque há sempre um respeito e ética sobre as questões que fragilizam as pessoas. Apenas recebemos a sugestão, se assim posso dizer, de que precisamos ir ao encontro da sua irmã. Mamãe já se indispôs com a tia Angelina. Você pode ir com ela a São Paulo, sugeriu Dirce. Não haverá um feriado na sexta-feira? Mas eu queria programar um passeio com Dirce. No entanto, ela o cortou com doçura na voz. Meu amor, adoraria passar o dia todo ao seu lado, irmos à praia. Contudo, precisamos ajudar a sua irmã e vamos trazê-la para cá. Angelina e Claudete se entreolharam. Dirce tinha um excelente conhecimento espiritual, porquanto tinha ligações ancestrais com correntes religiosas afrodescendentes. Como crescera em Neves, bairro de São Gonçalo, frequentava, vez ou outra, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, presidida por Zélio Fernandino de Moraes, o fundador da Umbanda. Ela não era propriamente uma umbandista, visto que frequentava a federação e, vez ou outra, ligava-se a espíritos pertencentes a outras congregações religiosas. Sua família, na verdade, um tio, irmão do seu pai, fundaram um terreiro com a finalidade de ajudar quem necessitasse de auxílio espiritual. Os médiuns podiam manifestar livremente a espiritualidade e orientar as pessoas que ali chegassem a uma vida menos sofrida, trazendo ânimo e força para enfrentarem os desafios relativos à jornada terrena. Os três permaneceram silenciosos. Sabiam que Dirce estava intuída. Os olhos dela ficavam mais vivos, brilhantes, e ela sempre mirava um ponto indefinido. Na sequência, ela esclareceu. Estelinha tem sofrido assédio de espíritos menos esclarecidos desde os 13 anos de idade. Houve um trabalho de magia fortíssimo endereçado a ela naquela época. A bem da verdade, ela sofre de assédio espiritual desde bebezinha. Entretanto, foi protegida para que nada de mal pudesse lhe acontecer. Quando deixou de ser criança e passou a ser uma mocinha, a proteção foi diminuída porque, nessa idade, geralmente, o espírito começa a lidar com as questões mal resolvidas de outras existências. É a hora em que os desafios se fazem presentes. Quem fez o trabalho, sabendo dessas modificações da idade, intensificou-o a ponto de atrapalhar o seu sono. O silêncio era absoluto. Os três a escutaram com atenção. Dirce prosseguiu. Há ajuda espiritual. Entretanto, ela está bastante fragilizada e precisa do apoio de amigos encarnados. No caso, vocês, para ajudá-la a enfrentar com dignidade e força essa nova fase. Eu e os meus amigos caboclos vamos tentar acabar com esse, digamos, feitiço que sobre ela recaiu. No mais, a paz esteja convosco. Continuemos firmes no propósito do bem. Salve! Dirce suspirou e perguntou. Querem manteiga para acompanhar o bolo? Alfredo tomou a palavra. Você incorporou, trouxe-nos uma mensagem. É? Eu percebo quando uma entidade pede passagem, mas eu não me recordo bem o que falam através de mim. Pouca coisa fica registrada. Enquanto falava, Estelinha aparecia em minha mente. Embora não a conheça, sinto-a perdida e triste, muito triste. Eu vi o espírito, interveio Claudete. Era um homem alto, forte, simpático. Eu apenas sinto o ambiente leve e sereno,
disse Angelina. Os amigos espirituais têm a capacidade de limpar e higienizar o ambiente. Fico feliz que tenham nos proporcionado tamanho bem-estar. Isso também se deve ao fato de que devemos agir com calma, sem atropelos. Creio que o melhor é que você e a sua tia viajem até São Paulo e tragam Estelinha para cá, pediu Dirce. Mamãe não vai deixar, tornou Alfredo. Ela dirige a vida da Estelinha. Ela é maior de idade, lembrou Angelina. Algo me diz que Felisberto vai nos ajudar. Ele se preocupa com Estelinha, poderá ser um aliado. Assim que se serviu de bolo e café, Angelina sentenciou. Vamos viajar na sexta-feira, eu e você, Alfredo. Sim, titia. Eu e Claudete podemos permanecer juntas e orar para que tudo corra da melhor forma possível. Isso mesmo, ajuntou Claudete. Vamos formar um grande círculo de orações para que tudo se resolva contento. Bernarda andava de um lado para o outro na sala. Sentia-se insegura e sem saber o que fazer. Já conversei com uma conhecida que tem parentes em Botucatu. O convento poderá aceitar Estelinha, disse Teresa. Fico com medo. Ela tem comportamentos estranhos. Receio deixá-la sozinha num lugar que não lhe é familiar. Vale lembrar que ela não gosta de padres ou freiras. Estelinha não tem condições de achar que gosta disso ou daquilo. Já não batia bem da cabeça, agora nesse estado, então, não sei. Eu não gosto quando fala de Maria Estela nesse tom. Que tom! Só quer ajudar, Bernarda. Preciso ter uma conversa séria com Felisberto. Não posso tomar uma atitude dessa sem o consentimento dele. Isso é que não, protestou Teresa. Bernarda percebeu o tom agressivo, mas Teresa logo aqueceu, mudando o jeito de falar. Desculpe-me, é que me preocupo com o seu bem-estar. Está a ponto de sofrer um ataque de nervos. É muita responsabilidade ter que lidar com um assunto tão delicado. Além disso, há os boatos, os que as pessoas têm falado sobre você. Enfim, eu só gostaria que você resolvesse logo a questão. E sobre Felisberto, bem, ele não é o pai dela. Não tem autoridade sobre ela. Felisberto havia chegado de viagem naquele momento, escutou o fim da conversa. Sem cumprimentar a esposa, dirigiu-se colérico até Teresa. Eu estou farto de você se intrometer nos assuntos da nossa família. Eu disse nossa, ouviu bem? Teresa recuou e ele prosseguiu. Eu sou o pai dela, sim. Agora, por favor, retire-se. Não preciso lhe mostrar a saída. Preciso? Teresa engoliu em seco. Queria avançar sobre Felisberto e arranhar-lhe as faces. Estava possessa. Como ele ousara falar com ela daquele modo tão grosseiro. Ela queria ajudar e ele a chutava para fora da casa. Respirou fundo e, conforme se dirigia à porta, bufou. Sabe onde me encontrar, Bernarda, mesmo sendo destratada de forma tão assintosa. Eu continuo sendo a sua amiga e perdoo Felisberto. Afinal, eu imagino que seja carregar o peso de ter uma filha histérica e grávida. Felisberto ia abrir a boca para revidar, porém Bernarda puxou o braço dele. Não crie mais confusão, Felisberto. Precisamos resolver o que faremos com Maria Estela. Depois que Teresa se foi, ele desfez o nó da gravata e sentou-se aturdido. Como pode manter uma amizade com uma mulher tão asquerosa? Meça suas palavras. Que outras palavras eu posso usar para descrever essa criatura? Essa mulher não é de confiança. É uma amiga de infância. Acompanhou-me por toda a vida. Ela me conhece até melhor que você.
Disso eu não tenho a menor dúvida. Teresa está sempre metida na sua vida, nas suas coisas. Só falta ela dormir conosco. Bernarda levou a mão à boca. Que horror! Como pode ter um pensamento tão aviltante? Está vendo? Estamos discutindo por causa dela. Não era para chegar de viagem. O que aconteceu? Amanhã será feriado. Resolvi chegar um dia antes para ficar mais tempo com Estelinha. Aliás, precisamos decidir como ela vai levar a gravidez. Como assim? Penso no bem-estar dela e da criança. Meu amigo Jorge tem uma casa de campo em Petrópolis. E é para lá que pretendo levar Estelinha, se ela concordar, é claro. Você falou do problema dela para seu amigo? Fique tranquila, porque ele não vai sair por aí falando da gravidez de Estelinha, coisa que a sua amiga já deve ter feito. Imagine, Teresa pode ser muita coisa, mas não é fofoqueira. Pois bem, se quer continuar cega, pois que fique, vou conversar com Estelinha. E espere, eu tenho uma solução melhor do que Petrópolis. Qual é? Bem, Bernarda baixou os olhos e passou a revirar as mãos. Há um convento na região de Botucatu que recebe meninas nesse estado. Creio que um convento seja um bom local para Maria Estela repousar. E depois? Depois o quê? Ora, Bernarda, você pode ser tudo, mas burra é que não é. Felisberto. Isso mesmo. Vai levar Estelinha para um convento e depois ela sairá de lá com a criança? Claro que não, né? Não temos condições de cuidar de uma criança sem pai. Isso eu não vou permitir. Perguntou a Estelinha o que ela deseja? Ela não tem condições de responder. Como não? Você sempre acha que a sua filha não tem juízo. Mas ela tem. Estelinha é uma pessoa, é humana, tem sentimentos. Pode estar se sentindo fragilizada. Pode ter lá um jeito diferente de viver. Mas é uma pessoa e precisa do nosso respeito e apoio. Somos os pais dela, ora. Bernarda ia falar que ele não era o pai. Felisberto levantou o dedo e quase encostou no nariz dela. E nem se atreva a dizer o que tem jogado na minha cara a vida toda. Ela é e sempre será a minha filha, você concordando ou não. Ele rodou nos calcanhares e subiu a escada. Queria encontrar sua filha. Sua filha. Capítulo 22. Ao entrar no quarto, Felisberto encontrou Estelinha colando figurinhas no álbum. Ela o viu e levantou-se rapidamente. Oh, papai! Estava morrendo de saudades. Como você está, minha pequena? Quis saber enquanto a abraçava e beijava. Meio enjoada. Tem dias que eu fico bem, outros nem tanto. E o sono? Eu tenho dormido melhor. Tive um sonho diferente. É mesmo? Conte-me. Não lembro direito. Era um homem alto, forte. Ele sorriu para mim e disse que eu não teria mais problemas com sono. Verdade? Ela fez que sim com a cabeça. O que mais ele disse? Acho que foi algo como tudo vai se resolver, que eu precisava ser forte. Que mais? Mais nada. Acordei tão bem. Fazia muito, mas muito tempo que eu não acordava tão bem. Eu fico feliz em saber. Eu também, papai. Felisberto caminhou com ela até a cama, sentaram-se, enquanto alisava os seus cabelos, perguntou. Preciso que seja sincera. Pois certo, o que é? Sobre a criança, o que você quer? Ela corou e levou as mãos ao rosto. Desculpe, papai. Eu o envergonhei, não queria. Nem sei como tudo aconteceu, perdoe-me. Imagina, não tem que pedir perdão a ninguém, tampouco a mim. Sou seu pai e a amo. Sabe que, se eu pudesse, teria ido à delegacia e teria obrigado aquele infeliz a casar-se com você. Não,
Isso é que não. Eu não quero saber de Décio. Nunca, papai. Eu sei, meu bem. Por isso que eu preciso saber o que pretende. Andei pensando bastante. Eu quero ter essa criança. Eu fico feliz com a sua resposta. Eu também gostaria muito de ter um netinho. Eles se abraçaram emocionados e ele continuou. Eu vou ajudá-la. Creio que a mamãe não pense assim. Outro dia ouvi ela conversando com Teresa sobre me levar a um convento. Eu confesso que suei frio. Faço qualquer coisa, papai, mas eu não iria para um convento. Não precisa. Conversei com meu amigo, o Jorge. Que mora no Rio? Esse mesmo. Falei sobre você e ele me ofereceu a casa de campo dele em Petrópolis. O que acha? Ir para o campo? Sim. Eu poderia contratar uma empregada e uma enfermeira para acompanhá-la na gravidez. Você iria me visitar? É claro. Ela entristeceu-se. Não sei, a ideia é agradável, mas ficar longe de você não é nada definitivo, pense. Prometo que vou pensar com carinho. Assim que o navio aportou no porto de Londres, Décio sentiu um tremendo alívio. Agora sim, eu estou livre daquela encrenca. Sérgio, um amigo que viajara junto com Décio, bateu de leve em seu ombro e Décio comentou: Bem-vindo à verdadeira civilização. Fazia anos que eu não vinha para cá. A última vez foi antes da guerra. A cidade ainda não se recuperou dos estragos. É verdade, só que a guerra acabou há mais de 5 anos. São novos tempos, eu não vou ficar preso ao passado. Você sumiu lá do clube, o que foi que aconteceu? Qual foi a encrenca dessa vez? Passou a viagem toda paquerando? Décio riu. Você não me conhece direito, Sérgio. Eu arrumo as encrencas e depois eu me livro delas. Fez um estalo com os dedos. Sempre ouvi comentários a seu respeito. Não eram os melhores. E por que virou meu amigo? Porque você, no fundo, é um bom rapaz. Seu pai sempre quis que você fosse como ele, um funcionário de alto escalão do governo. Você é mais solto. Para provar a seu pai que pode ser diferente do que ele sempre desejou, pratique essas ações. Ninguém é rebelde por acaso. Décio afastou-se balançando a cabeça. Não, não é nada disso. Como não? Por que atormenta as mocinhas indefesas para mostrar que você é forte, que você é quem manda? É o que dá a última palavra? Décio estava boquiaberto. Sérgio desnudava sua intimidade. Ele continuou. Infelizmente ou felizmente, toda ação gera uma reação. Se você pratica atos desagradáveis que possam ferir física ou emocionalmente uma pessoa, eles voltarão a você da mesma forma. Ou seja, se praticar uma boa ação, retornará a você algo de bom. Caso pratique um ato desprezível, retornará a você algo desagradável. Acho tudo isso uma grande bobagem. Eu sempre fiz o que fiz e nunca nada me aconteceu. De ruim, por exemplo, eu sempre me dei bem. Acha que livrar-se de encrenca seja o suficiente? Não tem consciência de que às vezes se comporta como uma pessoa agressiva? Décio deu de ombros. Não estou nem aí para nada disso. Aliás, se for para me dar lições de moral, melhor ficar afastado. Eu não preciso de um sabe-tudo colado em mim. Eu sou seu amigo, disse Sérgio com benevolência. Apenas um amigo que quer o seu bem. Entretanto, se é o que deseja, eu não falarei mais nada. Quietos, tomaram um táxi com destino ao hotel. Dali a alguns dias, Décio iria hospedar-se na casa de uma prima de seu pai. Sérgio ficaria hospedado no hotel por hora. Viera a Londres para um curso de línguas promovido pela empresa na qual trabalhava. Era um bom sujeito, de família religiosa.
Sua vida era permeada pelos ensinamentos cristãos. Afeiçoara-se a Décio, até porque só ouvia comentários negativos a respeito dele. Achava que Décio precisava de boas amizades, mais nada. Os amigos, a bem da verdade, grudavam em Décio porque ele sempre assumia a culpa, até mesmo quando ele próprio não havia iniciado a confusão. Ao chegarem ao hotel, preencheram as fichas e foram encaminhados para os respectivos quartos. Sérgio entrou, observou o cômodo, colocou a mala sobre uma mesinha. Sentou-se numa cadeira, fechou os olhos e orou. Por ele e por Décio. Capítulo 23. Fazia frio na manhã em que Angelina e Alfredo chegaram a São Paulo. Tomaram um táxi. O motorista simpático, após colocar as malas no bagageiro, perguntou: "Vão para onde?" Alfredo explicou e ele sorriu. "É continuação da Avenida Paulista. Sei onde fica." Assim que desceram do táxi, Alfredo pegou as malas e pagou o motorista. Abriram o portão de ferro e no jardim Alfredo observou: "A casa é linda, não, tia?" "Sim, um primor. Foi presente de casamento do meu avô materno. Aqui era uma várzea. Lotearam e vovô comprou alguns lotes. Acreditava que aqui nasceria um ótimo bairro. Seu avô tinha um faro para os negócios. Hoje essa área toda é valorizada. Não sei ao certo. Se morássemos na rua de trás, creio que a casa valeria mais. Veja." Ele apontou para a avenida. "A Rebouças está se transformando numa via com muitos carros. Está perdendo seu charme." "Tenho de concordar. O barulho do trânsito chega até nós com facilidade." "Eu me habituei tanto ao Rio. Não quero mais viver em outro lugar, tia. Eu quero me casar com Dirce e morar perto de você." "Muito me alegra seu comentário. Sabe quanto prezo sua amizade e o seu relacionamento. Dirce é um encanto de pessoa." "Mamãe talvez não concorde." "Já imaginei a reação. Bernarda leva muito em conta os ditames sociais. Não vai ser fácil convencê-la." Alfredo deu de ombros. "Ela pode fazer cenas, ter ataques, não me importo. Meu amor por Dirce é maior do que tudo isso. Se ela não aprovar nossa união, pior será para ela. Ela tem um ótimo empregado, é dedicado. Um amor de pessoa." Um dos empregados os recepcionou e Alfredo, muito à vontade, abraçou o rapaz. "Raimundo, meu velho, como está?" O rapaz, meio sem jeito, sorriu. "Estou bem, seu Alfredo." "Que seu, que nada, eu sou o Alfredo e essa é a minha tia Angelina." Ele estendeu a mão. "Prazer. A senhora esteve aqui na festa da dona Antonieta, não? Aqui usava um chapéu lindíssimo." "Sim, eu mesma. Você se lembrou do chapéu? De mais a mais, a sua aura é brilhante, um bom sinal." Raimundo nada entendeu, mas compreendeu ser um elogio. Apanhou as malas e subiu com elas para os quartos de hóspedes. Alfredo e Angelina sentaram-se na sala e ele assoviou quando os olhos pousaram sobre o televisor. "Ora, ora! Já temos uma das grandes novidades tecnológicas da década. Um televisor!" Angelina emendou. "Fui convidada para a inauguração da emissora carioca. Eles a instalaram no prédio do Cassino da Urca." "Logo teremos um aparelho como esse." "Creio que sim." Estavam conversando sobre as novas tecnologias da época, quando Bernarda entrou na sala. Ela viu Angelina e fez um muxoxo. No entanto, assim que seus olhos miraram o filho, tudo se transformou.
Ela correu até Alfredo e o abraçou de forma radiante. Meu príncipe! Ela o beijava sem parar. Quanta saudade! Alfredo a abraçou mais uma vez e, ao se desvencilhar dela, disse: Está linda, mamãe. Sempre impecável. São seus olhos. Ela fitou Angelina e a cumprimentou sem beijá-la. Como vai, Angelina? Estou bem, Bernarda. Obrigada por perguntar. O que o traz aqui, meu filho? Aproveitei o feriado para visitar você, Antonieta, o noivo dela, Felisberto e Estelinha. Ela sorriu meio sem jeito. Não sei se será possível realizar tantos encontros em tão pouco tempo. Estamos passando por problemas graves. Ela baixou o tom de voz. Ainda bem que veio. Ele ia perguntar, mas Antonieta entrou na sala e o abraçou com força. Não posso acreditar. Pensei que fosse vê-lo no dia do meu casamento. Você virá, não? Farei o possível. Como assim, Alfredo? É meu irmão. Bernarda anunciou. Pensei que seria de bom tom você encaminhá-la até o altar. Ora, esse papel pertence a Felisberto. Antonieta mexeu os lábios um tanto contrafeita. Teresa, quer dizer, mamãe e eu achamos que você deveria entrar comigo. O Felisberto não é meu pai. Ele a criou desde que era pequena, não? Inquiriu Angelina. Quantos anos tinha quando ele se casou com sua mãe? 7, 8 anos? Isso não vem ao caso, respondeu Antonieta de forma ríspida. Você não faz parte do nosso convívio, interveio Bernarda seca. Não é elegante de sua parte intrometer-se nos assuntos da nossa família. Alfredo interferiu. Mamãe, Antonieta, que modos são esses? Tia Angelina é nossa convidada. Veio comigo, por favor. Desculpe-me, tornou Antonieta. Vou deixá-los. Tenho um monte de coisas para fazer. O casamento se aproxima. Antes de sair, comentou com o irmão. Decidi que Estelinha não vai ao casamento. Ela retirou-se bruscamente da sala. Alfredo nada entendeu. Onde está Estelinha? Onde? Ela está sempre no quarto, meu filho. Onde mais poderia estar? Vou vê-la. Não. Antes precisamos conversar. Ela mirou Angelina a sós. Não. Tia Angelina veio comigo para tratarmos justamente de Estelinha. Bernarda apavorou-se. Já estão sabendo? Sabendo o quê? Ele nada entendeu. Se vieram até aqui para falar de Estelinha é porque sabem. Angelina ia fazer uma pergunta, mas preferiu calar-se. Não queria arrumar confusão. Alfredo foi direto. Vamos, mãe. Saber o quê? O que é que está acontecendo com a minha irmã? Com lágrimas nos olhos e vencida pela emoção, Bernarda deixou os braços caírem e a voz entrecortada com soluços murmurou: Sua irmã está grávida. Capítulo 24. Na casa de Claudete, ela e Dirce estavam sentadas confortavelmente no sofá conversando sobre assuntos espirituais. Claudete serviu-se de café e, após bebericar e pousar a xícara sobre a mesinha, comentou: Fico feliz que pudemos nos ver hoje. Ainda bem que é feriado. Você só voltará à revista na segunda-feira? Sim. E quanto a você? O que tem eu? Como anda o trabalho? É um desafio diário. É como matar um leão por dia. Lidar com pessoas que perderam a noção da realidade, ou loucos, como dizem, requer paciência e carinho. Essas pessoas são carentes de afeto. Infelizmente, há enfermeiros brutos, médicos que mal se importam com os pacientes. Tratam-nos como seres animalescos. Sei que alguns têm um temperamento violento, mas mesmo esses, com o coração empedernido,
precisam apenas ser bem tratados. A loucura ainda é um grande tabu. A sociedade não sabe lidar com as diferenças de comportamentos. Na história, sempre foram tratados à revelia. Precisamos ter gratidão por almas nobres que aqui estiveram para transformar positivamente o tratamento dado a esses pacientes. Pinel, Charcot, Freud, houve tantas almas caridosas que lançaram um novo olhar sobre a loucura. Eu quero fazer a diferença, sabe? Tenho conversado muito com uma médica que trabalha na mesma instituição que eu. Está falando da doutora Nice da Silveira, que batalha contra as técnicas psiquiátricas agressivas impostas aos pacientes, certo? Ela mesma. Que mulher fantástica! Já fizemos uma matéria sobre ela. É uma pioneira, uma mulher de rara sensibilidade. Quero fazer o possível para que os doentes tenham um mínimo de dignidade. A conversa delas era assistida por Deodato e Corina. Ela emocionou-se ao ver Dirce. Como ela está diferente! Continua sendo uma alma nobre, percebe-se pelas suas palavras quanto ainda se mantém firme nos seus propósitos de fazer o bem e combater os preconceitos. Esteja ela encarnada no corpo de uma índia, de uma cigana ou agora como negra, vivendo numa sociedade que discrimina as pessoas pelo tom de cor da pele. Minha querida Dirce, uma cigana vidente em última vida. Ela tem os objetivos dela e nós os nossos. Decidimos ficar do lado de cá da vida a fim de ajudá-los a viverem melhor no planeta. Foi escolha nossa. Além do mais, há boas amizades antigas que estão ao lado dela por ora. Como Claudete, por exemplo. Tem razão. Corina aproximou-se e beijou o rosto de Dirce. Depois fez o mesmo em Claudete. Ao aproximar-se dela, Corina levou um susto. Deodato levou a mão à testa de Claudete. Corina estava assustada. Ela não pode nutrir esse tipo de pensamento. Não é a primeira vez que ela pensa dessa forma, esclareceu Deodato. Infelizmente, Claudete precisa vencer os próprios preconceitos para harmonizar o seu espírito. Corina emocionou-se. Não gostaria que... Calma, meu amor, não pense em nada. Apenas junte-se a mim e vamos enviar a ela energias revigorantes. Corina concordou com a cabeça, recompôs rapidamente suas energias, entrou logo num estado contemplativo. Juntou as mãos com as de Deodato e fizeram uma prece. Em seguida, ele disse: Outros amigos do astral estão chegando. É nossa hora de partir. Em seguida, os dois espíritos deram-se novamente as mãos e encheram o ambiente de energia de paz e equilíbrio. Despediram-se e tão logo desvaneceram no ar, Dirce comentou: Senti espíritos amigos aqui presentes. Eu também, até me emocionei, tornou Claudete. Sinto que um deles me é muito querido. Estamos sendo bem amparadas. De fato, um deles gosta muito de você. Percebi que preocupou-se ao se aproximar. Você está bem? Claudete estremeceu e respondeu, desconversando. Bom, se espíritos amigos aqui estiveram, é sinal de que precisamos nos concentrar em Alfredo, Angelina e Estelinha. Dirce percebeu a contrariedade e concordou com a cabeça. Apanhou um retrato sobre a mesa e disse: É a única foto que Alfredo tem da irmã. Embora nela Estelinha esteja com pouca idade, podemos nos concentrar nessa imagem para que as boas energias cheguem até eles. As duas se ajeitaram no sofá e fecharam os olhos. Claudete, um tanto mexida, porque parte de seus pensamentos foram revelados aos espíritos, procurou se concentrar e fez uma sentida prece. Na sequência, Dirce percebeu outra presença espiritual.
era conhecida sua e deu passagem. Claudete querida, aqui é Magda. Somos conhecidas de outras épocas. Eu sinto muita afeição por Estelinha. Eu gostaria de estar mais perto dela. Contudo, forças espirituais densas e negativas me impediram de atuar a seu favor. Só pude atuar a certa distância. Por que não pôde ajudá-la? Claudete quis saber. Sei que somos espíritos que passamos por muitas vidas, mas há desgraças que afetam crianças e isso muito me dói. Quando atingimos determinada idade, tornamo-nos responsáveis por tudo o que nos acontece. Uma criança tem proteção espiritual? Sim, com certeza. Todavia, muitos espíritos reencarnam já sabendo que vão viver muito pouco tempo no planeta. Irão desencarnar por conta de uma doença, de um acidente. Às vezes, há os tremendamente corajosos que aceitam passar por situações extremamente dolorosas. Como os espíritos reconhecem que a vida é eterna, ao passar por essas situações tristes, ele é acolhido com amor. Logo que desencarna, recebe tratamento adequado e retorna ao corpo adulto de outrora, que é menos denso, sentindo-se livre de situações mal resolvidas, de ódios, de intrigas. Acaba por melhor compreensão sobre o verdadeiro significado do perdão, do amor. Torna-se espírito mais maduro, porém terno e amoroso. No caso de Estelinha, por que não afastar os espíritos perturbados que a cercavam? Porque, como eu disse, depois que atinge a maioridade psíquica, o indivíduo precisa saber lidar com as questões que o envolvem. Elas podem ser de cunho moral, emocional, financeiro, às vezes todas as questões ao mesmo tempo. Estelinha tem uma mente calcada na culpa. Encontrava-se muito mal no astral. Atormentada pelas culpas, decidiu reencarnar para amadurecer as ideias, reformular a forma de enxergar os fatos, aprender a perdoar e perdoar-se. Os espíritos que a rondavam eram energeticamente afinizados com a maneira de ela pensar. Se ela tivesse outro comportamento, outras atitudes, poderia evitar os encontros desagradáveis. Soube, por meio de outra entidade espiritual, que Estelinha recebera forte trabalho de magia. Como ela poderia ser responsável por isso? Claudete estava interessada no assunto. Ela não foi e não é responsável por isso. Esse tipo de trabalho sempre cobrará mais dia, menos dia, a conta de quem o praticou e de quem pediu para ele ser feito. Estelinha é responsável pelo que pensa e sente. Foi o conjunto de suas emoções e pensamentos que atraiu essas entidades. Tanto que os amigos caboclos conseguiram afastá-las, mas se Estelinha voltar a pensar e agir como antes, o próprio magnetismo dela vai atrair novamente os mesmos espíritos perturbados ou outros do mesmo quilate. Não leem nos livros de Kardec que é preciso que tratemos de nossa reforma íntima? É isso que falam? Quer dizer, se eu me reformar intimamente, não vou atrair essas entidades perturbadas? Sim. Preciso que evite a palavra reforma. Embora tenha sido traduzida assim, ela nada mais é do que um exercício diário que necessitamos praticar com afinco, isto é, olharmos para dentro de nós mesmos e perceber quais as emoções e sentimentos negativos que nos abraçam. Por que tais sentimentos nos incomodam? O que podemos fazer para sermos mais brandos, justos, pacientes, honestos conosco e com o próximo? É como olhar para o que o outro tem de desagradável e perceber o que temos parecido? Não sei se me fiz entender. Entendi?
Às vezes sentimos raiva de alguém. Por que a raiva? Pode ser por algo indigno que nos fizeram, pode ser por causa de uma agressão verbal, até física. Por que aquela pessoa me atingiu? Como posso fazer para não responder da mesma forma? Por exemplo, fulana me xingou. Você precisa ter clareza de mente para compreender o porquê dessa atitude dela. Você a provocou? Se sim, eu preciso modificar o meu jeito de falar com os outros. Se não, o que há em mim que atrai pessoas que agem assim comigo? Sou agressiva comigo? Eu me xingo sempre que faço algo errado? Eu me culpo? Bom, se eu passar a me olhar de forma amorosa, perdoando as minhas falhas e desejando mudar o meu jeito de ser, querendo me tornar minha amiga, minha aliada e não a minha inimiga, então eu estou no caminho de reforma interior. Quer dizer que eu preciso aprender a ser minha amiga para evitar o assédio de espíritos perturbados e de pessoas agressivas, por exemplo? Exatamente. Você vai atrair pessoas que pensam como você. Se você acredita que seja inferior, que seja uma pessoa cheia de negatividade em relação a si mesma, o que poderá atrair? É verdade. Às vezes eu me pego me chamando de burra. Se você, que convive o dia todo consigo mesma, costuma se xingar por qualquer coisa, imagine o seu pensamento em relação a uma pessoa que não conhece. Importante também se atentarem aos julgamentos diários, julgamentos que fazem sobre si mesmo e sobre os outros. É preciso que aprendam a ser mais condescendentes consigo mesmo e com os outros. Só assim o mundo vai evoluir rumo a um planeta em que efetivamente apenas haja paz e harmonia entre os seus habitantes. Acho que começo a entender melhor o que significa essa reforma. Obrigada. Estelinha precisa estar rodeada de pessoas que a querem bem. Quando ela sair de casa e iniciar uma nova fase, vai ter todas as ferramentas para compreender melhor por que vive assim. Espero poder aproximar-me dela mais a miúde. Conto com vocês. A paz esteja convosco. Salve! Magda se despediu e Dirce bocejou um pouco. Senti uma força admirável vinda dessa entidade. Foi uma conversa bem interessante, comentou Claudete. Ela disse se chamar Magda, que tem muita afinidade com Estelinha. Deve ser a mentora espiritual dela. Será? Claudete perguntou e seu pensamento voou longe. O que Magda falara mexeu com ela. Ultimamente vinha alimentando pensamentos depreciativos sobre si mesma e mórbidos acerca da vida. Dirce percebeu o conflito interior e procurou afastá-la desses pensamentos e sugeriu: vamos nos concentrar na foto? Estelinha precisa de boas vibrações. Claudete concordou. Afastou os pensamentos com a mão, as duas fecharam os olhos e de seus corações saíram partículas em tons de branco e dourado, que fizeram ponte com o coração de Estelinha. Capítulo 25. No quarto, tão logo vira Alfredo e Angelina, Estelinha não cabia em si tamanha felicidade. Não posso crer, ela disse enquanto os abraçava emocionada. Tia Angelina, que bons ventos a trazem. Saudades de você. Eu também, irmãzinha, estava morrendo de saudades. Que bom revê-los. Felisberto entrou no quarto. Tinha chegado de viagem havia pouco tempo. Cumprimentou-os e todos se acomodaram. Estelinha grudou-se a Alfredo e sentaram-se na cama. Angelina e Felisberto sentaram-se em poltronas dispostas em frente à cama. Mamãe contou o que aconteceu? Sim, irmãzinha, contou.
Eu me sinto tão envergonhada, Alfredo. Não deve. Não fez nada que pudesse envergonhá-la. Quem precisa se envergonhar é o rapaz que fez isso com você, tornou Felisberto. Eu teria tomado outras providências, mas Estelinha não quer nada com ele. Não me lembro dele, ajuntou Alfredo. É da turma da Antonieta? É um almofadinha sem juízo, completou Felisberto. É tão covarde que fugiu para o exterior, e tudo com o aval dos pais, um absurdo. Melhor assim, comentou Alfredo. Estelinha não quer ver esse sujeito nem pintado de ouro na frente dela. Mesmo que ele quisesse, ela não o aceitaria. Já resolvemos um problema. Concordo, interveio Angelina. Se você quer criar o filho sozinha, tem todo o nosso apoio. A sociedade, dane-se a sociedade, bradou Alfredo. Tenho aprendido a ser mais forte. Eu dou mais importância ao que eu sinto. Não me interessa o que a sociedade pensa. Alfredo sente na pele quanto precisa enfrentar a sociedade, emendou Angelina. Seu irmão sabe o que diz. Estelinha e Felisberto entreolharam-se sem nada entender. Alfredo tomou a palavra. Depois eu explico melhor, maninha. Viemos aqui porque temos uma proposta. Uma proposta? Ela indagou esperançosa. Sim, Angelina disse. Queremos que venha morar comigo no Rio. Os olhos de Estelinha vibraram de emoção. Ela mal conseguia falar. Morar no Rio? Com vocês? É, maninha, por enquanto. Logo também vou me casar e você vai ter a deliciosa companhia da tia Angelina. Você vai se casar? Vou. Você vai amar a Dirce. Parabéns, tornou Felisberto. Pela maneira como fala, deve amar essa mulher. E como? Dirce é a luz da minha vida. Uma mulher admirável, finalizou Angelina. Por que não a trouxe consigo? Porque viemos para resgatá-la. Alfredo brincou, apontando para Estelinha. Mamãe não vai gostar. Ela quer me levar para Botucatu, me enfurnar num convento. Você sabe como eu detesto esse tipo de ambiente. Sei, claro que sei. Lembro o sufoco que foi quando teve que fazer a primeira comunhão. Quase desmaiou, para o horror de mamãe. Riram e Felisberto completou. Mal chegou em casa e arrancou o vestido branco, o véu. Foi tão engraçado. Que história é essa de mamãe querer que vá para um convento? Ideia de Teresa, observou Felisberto. Ah! Alfredo fez um gesto com a mão. Aquela mulher, mamãe ainda tem amizade com ela. Não só tem, como acata tudo o que ela diz. Teresa não gosta de mim, comentou Estelinha. Não sei se é isso, foi Alfredo quem falou, mas ela sempre se meteu em questões que não lhe competem. Discuti com a sua mãe por causa dela, ajuntou Felisberto. Na verdade, exerce uma péssima influência sobre Bernarda. Bernarda entrou no quarto e todos permaneceram quietos. Felisberto quis quebrar o clima tenso que ali se instaurou. Alfredo, há um amigo meu lá no Rio que ofereceu a casa de campo em Petrópolis para levarmos Estelinha. A nossa ideia não é melhor? Indagou Alfredo. Estelinha respondeu de pronto. Claro que é. Eu me sinto muito bem só de saber que estarei pertinho de você. Alfredo a abraçou com ternura e Bernarda quis saber. Qual é a ideia, posso saber? Algo que Ele ia citar Angelina, mas preferiu contemporizar. Que eu acho que seja o melhor para todos, inclusive para a senhora. O que seria bom, inclusive para mim? Levar Estelinha para morar conosco. Bernarda sentiu o sangue subir às faces. Morar com quem? Com Angelina?
Sim, respondeu Angelina. Eu moro num apartamento confortável. Estelinha terá um quarto só para ela. Eu posso contratar uma empregada que venha todos os dias e contratar uma enfermeira. Se bem que Dirce vai querer participar, interveio Alfredo. Bernarda sentiu-se atrapalhada com as ideias. Não estou entendendo. Querem levar Estelinha, nesse estado, para morar no Rio? Sim, mãe. Lá ninguém a conhece. A senhora não se importa com os comentários dos outros? Pois bem, estamos resolvendo não só a questão para Estelinha, mas também para você. Eu prefiro que ela vá para um convento. Eu não vou, Estelinha disse de pronto. Como ousa? Você fez a burrada? Agora quem tem que consertar isso sou eu. E eu decido como será daqui para frente. Negativo, observou Felisberto. Estelinha é maior de idade. Aliás, neste quarto, todos somos maiores de idade. Ela tem o direito de escolher o que vai fazer. Não é mais uma garotinha que serve aos seus propósitos. Bernarda sentiu-se embaraçada. Queria tomar as rédeas da situação, mas ao mesmo tempo, lá no fundo, tinha uma vontade enorme de se livrar da filha e daquela situação embaraçosa. Ponderou as palavras. Se vocês acreditam que o melhor seja ela partir para o Rio, pois que o façam. Só digo uma coisa, a partir de agora eu não quero mais saber o que vai acontecer. Eu me desobrigo das minhas responsabilidades de mãe. Eu lavo as minhas mãos. Melhor assim, concordou Felisberto. Estelinha será bem cuidada. É a chance de ela ter uma nova vida. Nova vida? Mãe solteira? Que homem vai se interessar por ela? Isso não vem ao caso, mamãe. Eu cuidarei da minha irmãzinha. O que importa por ora é que ela repouse e tenha uma gestação tranquila. Falam como se fosse algo natural. Esperar 9 meses para ter uma criança é algo natural, observou Angelina. Estelinha vai se preparar para ser mãe. Quantas no lugar dela gostaria de ser mãe e não podem, por algum motivo específico. Ela não é casada. As palavras de Bernarda saíram num grito. Eu não me importo, confessou Estelinha. Estou cansada de viver presa nesse quarto, de ser tratada como uma pessoa doente. Eu quero viver. Viver. Ela falou e abraçou-se a Alfredo e as lágrimas corriam livremente. Calma, irmãzinha. Eu e a tia Angelina viemos aqui para ajudá-la. Tenho certeza de que está para nascer uma nova Estelinha. Quer dizer, a verdadeira Estelinha escondida sobre várias camadas de rejeição, medo e culpa. O que Alfredo diz faz sentido, admitiu Angelina. Estelinha precisa fazer as pazes com o passado. E a vida arranjou uma maneira de ela começar o seu processo de amadurecimento, sendo mãe. Que passado? Ela mal completou 18 anos, bradou Bernarda. Estamos falando de vidas passadas, mãe. Nunca ouviu falar em espiritismo? Tia Angelina é espírita e eu concordo com essa maravilhosa filosofia de vida. Quer dizer, uns tratam como religião, outros como doutrina, mas para mim é uma filosofia. O importante é que o espiritismo esclarece muitas dúvidas que temos acerca de processo de vida, que muitas vezes não conseguimos compreender. Compreender o quê? Entender por que uns nascem sadios e outros doentes, por que alguns morrem cedo e outros morrem bem velhinhos, por que morremos de uma forma ou de outra. Você se deixou enfeitiçar por essa daí, apontou para Angelina. Bem que Eurico dizia, você sempre foi a espevitada da família desde garotinha. Ainda bem que não veio morar conosco. Olha no que se transformou, numa mulher que distorce a cabeça dos outros, está desviando meu Alfredo do bom caminho. Mamãe, ele protestou, tia Angelina não me desviou em nada. Esqueceu-se de que sou um homem feito. Simplesmente me encantei com essa doutrina, nada mais.
Se o cardeal Mota souber que você anda metido com essas esquisitices, não sei o que ele será capaz de fazer. O que poderia fazer, mãe? Impedir-me de entrar na igreja? Eu entro em outra que não esteja sob a jurisdição dele. Como disse, o tom de voz dela era glacial. Eu lavo as minhas mãos. Se querem levar Maria Estela daqui, que levem. Não me responsabilizo por ela e por nada que aconteça a ela ou a essa criança. Ela fez menção de sair, mas antes declarou: não tem volta, ouviu, Maria Estela? Como, mamãe? Se sair dessa casa, não tem volta. Se algo der errado no Rio, nem pense em me procurar. Entrego você nas mãos de Deus. Bernarda girou nos calcanhares e bateu a porta com força. Angelina aproximou-se e disse em voz terna: querida, sabe que sempre poderá contar conosco, certo? Sim, titia, estou com um pouco de medo, afinal nunca saí de casa. Não vou deixar que nada lhe falte, assegurou Felisberto. Sabe que sempre que puder, irei visitá-la. Também tem a mim, maninha. Você vai conhecer a Dirce e vai adorá-la. Ela é enfermeira e vai estar ao seu lado durante esse período. Tudo vai dar certo, confie em nós. Eu confio em vocês, obrigada. Eles se abraçaram e gotículas de luz se esparramaram pelo ambiente, aquecendo o coração dos três, quer dizer, dos quatro, porque um coraçãozinho já batia ali, bem fraquinho ainda, mas batia, mostrando que em breve Estelinha teria mais alguém em quem poderia confiar. Aguarde, a história continua.